Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo possa transbordar em seu coração. Estamos juntos para o nosso Profetizando Vida de hoje e eu tenho orado para que realmente Deus me conceda as palavras certas para falar ao seu coração. E as palavras certas estão aqui na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E somente a palavra de Deus é que pode trazer à nossa vida algo que é tão precioso, que é consolo. Eu estou hoje com a Bíblia aberta, em Isaías capítulo 40. E esse é um texto tão forte, é um mandamento do Senhor, é uma ordem dele. Eu posso confessar a você que hoje eu vim com muito temor no meu coração e com uma responsabilidade tão grande, porque a palavra de Deus nos traz mais do que uma advertência, traz uma responsabilidade tão grande para a minha vida, ao estar aqui para profetizar vida ao seu coração. Isaías 40, o verso 1 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Sabe, profetizar vida é profetizar também o consolo de Deus. Paulo, o apóstolo, diz que como profetas, a profecia vai trazer edificação, consolação e exortação. Mas eu quero destacar hoje exatamente essa expressão, consolação. Consolar é ter aquela empatia tão profunda, quando nós podemos chorar com os outros. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos com os que se alegram, mas ele disse também, chorai com os que choram. Há um momento quando nós nos unimos e encontramos alguém apenas para chorar juntos. Deus nos deu as lágrimas, não para nós engoli-la apenas. Não, nós não estamos aqui só para sugar as lágrimas. Há momentos que nós somos chamados para chorar. Sabe, a fé cristã é uma fé de consolação. Diante de circunstâncias, muitas vezes as mais avassaladoras possíveis, de traumas, de morte, de desastres, de ausência, de rupturas, as mais terríveis possíveis. Sabe, nessas horas, quantas vezes as nossas palavras são tão impotentes, tão fracas, para poderem trazer qualquer lenitivo. Mas, quando a ordem do Senhor é esta, consolai, consolai o meu povo, consolai. Jesus Cristo, ele não veio simplesmente para fundar uma religião ou só estabelecer uma igreja. Ele veio exatamente para que nós, os homens, pudéssemos saber que ele sabe. Nós vamos saber que ele chora também conosco. Nós vamos saber que há uma empatia tão profunda do Senhor. Jesus Cristo veio exatamente como que para nos abraçar nesses momentos de tanta angústia, nesses momentos quando parece que o chão se abre e nós nos sentimos assim tão sós. Por isso, Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isto é algo tão glorioso. Saber que ele está conosco todos os dias. Nós achamos que ele está conosco apenas naqueles dias quando tudo está sorrindo, quando tudo parece ser apenas vitórias e vitórias, mas de repente, até aquilo que aparentemente derrota, até aquilo que aos nossos olhos é uma derrota tão terrível aos olhos de Deus, quando ele diz que em todas as coisas somos mais do que vitoriosos, mas como? Como ter vitória se aquilo que os nossos olhos estão vendo é um testemunho de derrota? É porque nas nossas limitações, é porque nas nossas situações tão delicadas, nós não conseguimos ver a mão carinhosa de Deus atrás de cada gesto, atrás de cada momento, realmente nos guiando e trazendo a paz para o nosso coração. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Nós não gostamos dessa palavra, não é verdade? Porque aflição fala de dor, aflição fala das lágrimas, aflição fala de algo que queima, dessa angústia, daquilo que dói tão profundamente no nosso coração. Quantas vezes as perdas são tão terríveis e nós nos refugiamos apenas no consolo de Deus. Mas aqueles que não têm
a compreensão de Deus, a compreensão que Deus é presente, a compreensão que Deus mandou seu Filho Jesus Cristo exatamente para mostrar que Ele se importa conosco, que Ele nos ama, que Ele está aí pronto, não apenas para enxugar as nossas lágrimas, mas também para chorar conosco. A Bíblia diz que um dia nós estaremos com Ele na glória, e lá Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O que vai acontecer é que nós vamos ressuscitar. Nossos corpos um dia ressuscitarão. A Bíblia diz que todos nós vamos ressuscitar. Estaremos com Ele para sempre. Mas sabe, nós não vamos conseguir nunca lá no céu. Naquele lugar que Ele tem preparado, nós nunca vamos conseguir chorar. Sabe por quê? Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas durante a nossa caminhada aqui, durante o tempo que nós passamos aqui, e que é tão breve, e nós estamos aqui apenas só de passagem, aqui não é a nossa morada permanente, aqui nós passamos por aqui. Por isso que a Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, passa tão rápido, é como a erva do campo, que pela manhã nasce, à tarde murcha e seca. Mas ao contrário, nós não somos apenas tão limitados pelo nosso corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Por isso o consolo do Senhor vem. De que forma que esse consolo vem? À medida que você vai lendo a Bíblia, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, à medida que você vai deixando o seu coração experimentar o consolo do Senhor, tudo muda. Por isso que no Salmo 23 há uma expressão que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem sabe você está em um hospital e parece que o vale da sombra da morte está aí. Parece que você sente assim, até o ar gelado, não é? Mas pelo contrário, procure entender que você nunca está sozinho. Talvez você esteja numa cela úmida de um presídio me assistindo agora, ou no recesso da sua casa, mas as situações estão assim, tão complicadas, tão difíceis, tão angustiantes, mas o Senhor está aí. Então Ele diz: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. O Senhor Deus diz que Ele é o Deus de toda consolação. É Deus de toda consolação. Por isso está escrito: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. E eu quero continuar trazendo esta palavra de consolo para você. Há muitas pessoas que não conhecem essa esperança e por causa disso, sabe o que elas fazem? Mergulham muitas vezes nas drogas, na bebida, entram por caminhos os mais terríveis, se escondem em tantos buracos e fecham as portas, fecham as janelas, escurecem os quartos e vão mergulhar apenas num turbilhão de depressão e de tanta angústia. Mas é tão bom saber que mesmo assim, mesmo você tentando se esconder dele, Deus não se esconde de você. E me traz aqui de uma forma tão inusitada para falar ao seu coração essas verdades, que Ele se importa com você, que Ele tem o melhor para a sua vida e que você precisa voltar-se para Ele. Exatamente isso. Nada, mas nada mesmo se compara ao abraço que Ele pode te dar. Nada se compara ao afago que Ele pode trazer para você. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai. Ele é um Pai. E Ele quer te abraçar mesmo. Você que precisa de um colo, Ele oferece esse colo. Jesus Cristo disse: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. E os livra de quê? Não apenas do poder do pecado. Os livra não apenas do inferno. Os livra de viver aqui uma orfandade espiritual. Te livra também de viver apenas só pelos cantos, curtindo a sua angústia. Abra os seus olhos. Perceba o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com você, ao ponto de me trazer aqui agora para poder plantar no seu coração essas palavras tão gloriosas e tão verdadeiras. Tome posse do consolo, tome posse daquilo que Deus
tem para a sua vida. Tome posse do melhor, que é o que Ele tem. Não apenas um abraço, mas trazendo para você a certeza da vida e aquilo que é chamada a vida eterna.